Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos ver se agora a gente consegue fazer isso aqui funcionar. Aí, agora vai. Boa noite, Felipe, tudo bem contigo? Boa noite, Jorge, beleza? Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Tivemos aí esse probleminha inicial. Ao vivo a gente aprende, ao vivo a gente faz, e vocês participando. Aí. Felipe, queria inicialmente te agradecer pela parceria. Mais um Felipe essa semana na live, sexta-feira foi o outro Felipe, agora outro. Tem que trocar o nome do próximo para não virar falatório aí no povo. Brincadeiras à parte, a gente quer agradecer. Felipe, a gente precisa ser em razão da comissão no ano passado, né? Fazer o primeiro evento da comissão do Joaçaba, o Felipe se mostrou um baita parceiro e um estudioso, advogado estudioso, zeloso na questão do direito previdenciário. Então, em nome dele, eu sou a presença, eu acompanho com vocês. Espero que a gente possa nessa fala hoje, trazer um pouco de conhecimento. A ideia surgiu, né, Felipe? E eu já vou te passar a palavra, porque advogado fala bastante, eu falo mais ainda. E a ideia de hoje, né, nós dois conversando, era trazer um pouquinho aí da questão da reforma da Previdência, junto com os efeitos, né, que a gente está tendo hoje do Covid. Então, a partir de que prisma? Né? A partir do prisma das aposentadorias especiais, principalmente a aposentadoria especial do professor, né? E também a aposentadoria especial daqueles profissionais aí da saúde, porque são os dois casos, talvez, né, Felipe, que nós conversávamos e tivemos essa impressão de que o pessoal de casa, né, quem é pai, quem é mãe agora, não é o meu caso, acho que não é o do Felipe também, mas o pessoal de casa está sentindo na pele e quer ficar com suas crianças, né? São uns anjinhos, mas dão um trabalho violento, né? Então, talvez aqui a correlação com os professores e da mesma forma a questão dos profissionais da saúde, tão importantes, né, para a gente nessa época aqui de pandemia, eles que estão lá, né, firmes e fortes, lutando pela nossa saúde. Então, Felipe, passo para ti, para tu fazer tuas considerações também, e a gente começa aqui, né, nosso bate-papo. Bom, isso aí. Boa noite, Jorge. Obrigado aí pelo convite. Muito legal poder participar aqui. Nos conhecemos através da ESA, né? E é muito bom poder contribuir com o trabalho dentro da OAB. E nós vimos conversando, né, sobre o tema. Eu quero agradecer aí a presença de todos, a audiência aí, principalmente o pessoal da ESA, né, a Mari aqui de Joaçaba, manda um oi lá, mandamos, a minha comadre, a Priscila, que está nos acompanhando aí, nossa colega aí de São José, então todo mundo, né, que está acompanhando, agradecer muito aí. Eu acho que o nosso objetivo é levar a informação, né, compartilhar e trocar ideias, né, Jorge? É isso aí, acho que podemos começar aí já, né? Eu acho que nesse início, né, Felipe, talvez tu pudesse iniciar falando como que era até então, só para localizar, né, uma rápida baliza de como que era a aposentadoria do professor antes da reforma. A gente passa falando como ficou, né, agora na reforma, e depois a gente trata da regra de transição para, ao final, fazer a correlação que gostaria. Isso aí, isso aí. Pessoal, então a gente preparou um materialzinho aqui bem bacana, nada diferente do que vocês vão encontrar na internet, mas um pouquinho mais esmiuçado, né? Então, como é que funcionava antes? As regras da aposentadoria, basicamente, do professor, basicamente se encontravam na Constituição Federal. A aposentadoria era concedida comprovando-se 30 anos de contribuição para o homem, 25 anos de contribuição para a mulher.
nos casos em que se comprovasse o tempo, a dedicação exclusiva nas funções de magistério. Até tinha uma discussão sobre o que era função magisterial, o que não era. Então, assim, nesse ponto, o tema, né, 965, a própria LDB, no artigo 67, lá, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, né, falavam que a função do magistério compreenderia também atividades de direção de unidade escolar, coordenação, assessoramento pedagógico, desde que fosse num estabelecimento de educação infantil ou ensino fundamental e médio, né? Conforme o próprio tema 965. Então, basicamente, esses eram os requisitos, né, da aposentadoria do professor. Então, antes da reforma não existia uma idade mínima, né? Existia tão somente a necessidade de comprovar aquele tempo dedicado ao magistério, né? Considerando-se os dois tempinhos ali, os dois números de contribuição, né? Aí tem uma discussãozinha aqui que é interessante, que é a lei, a 9876, lá de 99, qual era o objetivo, né, da lei? Era desestimular aposentadorias precoces e ela criou o fator previdenciário. E aí a discussão aplica-se ou não aplica-se o fator previdenciário na aposentadoria dos professores, né? Então, a TNU, né, julgou em 2016 um PDLEF, decidindo que incide o fator previdenciário quando o segurado não possui tempo suficiente, né, para concessão do benefício anteriormente à lei lá de 99. Né? E é interessante as pesquisas que a gente fez, né, Jorge? Até abril do ano passado, que era o tempo dos materiais encontrados, só o TRF 4 tinha entendimento majoritário pela inconstitucionalidade do fator previdenciário. Então, todos os outros tribunais federais do país, coadunando, então, seguindo o entendimento do STJ, entendiam que o fator previdenciário incide na aposentadoria dos professores. Basicamente, esse é o miolo, vamos dizer assim, da aposentadoria dos professores antes da reforma, né? Antes da reforma. Bacana, Felipe. A gente não vai ficar aqui tendo a formalidade de uma aula, né, e nem entrando tão a fundo. Mas a ideia é passar um pouco desse conhecimento e ao fazer esse paralelo de como era e como é hoje, a ideia é que a gente possa, primeiro, esclarecer, né, facilitar o entendimento, tentar trazer de uma forma mais pedagógica. Caiu. Fora, fora a parte de OAB, que de repente os colegas da comissão possam adotar essa ideia, que possam em duplas esse tipo de atividade. Claro que eu não estou aqui usando o nome da comissão nem o Felipe, apesar de fazermos parte. Dessa forma a gente consiga fazer com que ele gire. Bom, então, partindo para o segundo momento, né, apresentado como que era, portanto, um oi aqui para os amigos que estão entrando, alguns aqui. Atenção e não falo com eles, eu não vou citar nomes aqui, porque foram vários que passaram membros da comissão, amigos da advocacia, fora da amigos de família e fora, então a gente agradece a presença de vocês, é uma honra poder estar aqui conversando com o Felipe, falando para vocês. Espero que a gente consiga trazer algo de positivo aí, algum conhecimento, né, gerar conhecimento nesse período, tá? Então, né, essa parte de como que era o paralelo, agora com vocês as principais alterações, então, da reforma, perfeito? A reforma, então, ela trouxe pela primeira vez, né, a questão da idade mínima na aposentadoria. Esse talvez seja o ponto, o cerne dessa questão, porque você impor uma idade tipo de carreira, esse tipo de profissão, né, então, deixa para os conterrâneos. Né? Então, um abraço para os batitenses, que é
como o capinzal a terra do Felipe. Então, a gente tem uma posição aqui de uma idade mínima, e essa idade mínima ela vem, né, sempre de forma prejudicial, e na prática que a gente verifica isso, né? Então, a gente vai ter, a partir de agora, dois requisitos, né, com a imposição da idade mínima. Não basta mais, como estamos dizendo, o requisito do tempo de contribuição, né, enquanto a gente vai ter agora contribuição como professor, como professora, que ele tinha 25 anos, né, era o homem respectivamente, e agora, vejam, ele foi uniformizado. Que tem aqui a exigência de 5 anos de contribuição, tanto para o homem quanto para a mulher, né? A parte da ideia de reduzir o tempo de contribuição para a jornada da mulher professora continua. É lógico, muitos homens também hoje em dia, que bom, ajudam em casa nos afazeres domésticos. A grande e ainda é que, na maioria das famílias, a responsabilidade é da mulher. Então, acaba que uniformizar o tempo de contribuição, né? E a idade é exigida de ambos, né? Com 60 anos de idade para a mulher, e 57 anos de idade para a mulher. Tá? Essa situação, né? O raciocínio da idade vai ser sempre parte dos 65 e 62, que é a idade padrão imposta, fazer de 5 anos para ambos os sexos, e vai chegar então a 60 anos de idade para o homem, 57 anos de idade para a mulher, tendo que ambos cumprir os 25 anos de tempo de contribuição. Aquela questão que o Felipe colocou, e muito bem colocou, sobre a previsão das atividades, né, para que sejam consideradas, né, ela persiste, ela continua, seguiu, portanto, a observância, né, ou melhor, o disposto no tema 965 do STF, né? Então, que considera, a partir daquele julgamento, foi que se considerou as atividades, como o Felipe bem colocou, né? Estão falando que o áudio está cortando, como resolver isso? Vamos ver se assim ajuda. Será? Então, a gente tinha a observância do tema 965 do STF, né? Se ajuda ou se é uma questão pura e simplesmente da internet, tá? Vocês vão avisando a gente aqui, porque a gente vai tentar deixar a situação do tema 965, né? As atividades de direção escolar, coordenação, né? Assessoramento pedagógico para a educação infantil, né? E ensino fundamental e médio. Portanto, o professor universitário ele não tem essa disponibilidade, né? Não está acessível a ele essa parte do professor. Tá? É importante deixar isso claro, também que para o professor universitário não se aplicaria. Tá? Então, quanto à questão de renda, eu vou deixar para o Felipe falar. Pode ser, Felipe? Senão vai ficar um aparecendo mais que o outro, e a ideia não é. A ideia é que compartilhe o conhecimento. Então, eu passo para que tu trates a questão da renda, como ficou o cálculo da renda da aposentadoria do professor. O que acontece, né? Está todo mundo ouvindo? A renda, ela... Como não estou me ouvindo direito? Está todo mundo ouvindo aí? Tá certinho? A gente fez um material aqui e ela tem 3 regras de transição, né? Na aposentadoria ali do profissional da educação. Então, tem duas formas que ela... Deixa eu pegar aqui só um pouquinho, pessoal. Ok. A renda da aposentadoria do professor, ela vai variar de acordo com a regra de transição a ser utilizada, né?
Então, o Dr. Jorge falou sobre os requisitos para implementar, né? E aí, as regras de transição, acho que já vamos começar regra por regra, que daí eu falo do valor do benefício. Então, são três. A primeira regra de transição para a aposentadoria do professor é a regra dos pontos. Então, o que o segurado vai ter que preencher cumulativamente? Tempo de contribuição: mulher, 25 anos, homem, 30 anos. Né? Além disso, usa-se aquela pontuação, né? Então, a soma da idade mais o tempo de contribuição. E aí tem que se atingir 81 pontos a mulher e 91 pontos o homem, né? Só que tem um gatilho, né? Na emenda. Cada ano, a partir de 1º de janeiro de 2020, sobe um ponto. Até quanto? Ilimitado? Não. Vai chegar num ponto em que isso vai parar de aumentar. Provavelmente, quando parar de aumentar, eles vão fazer mais uma reforma, né? Para dar uma equilibrada. Então, até o limite de 92 pontos para a mulher e até o limite de 100 pontos para o homem, que vai poder ser a exigência da autarquia, né? Nesse caso da regra dos pontos, o valor do benefício como é que vai ser? Ele começa em 60% da média salarial a partir de julho de 94, então só conta um salário de contribuição a partir de julho de 94, e a cada ano excedente do tempo de contribuição, ou seja, o homem 20 anos e a mulher 15 anos, que é o tempo de contribuição básico que gera direito aos 60%, para cada ano que cumprir a mais, aumenta-se 2 pontos. Então, isso, quem se aposentar muito próximo dos 81, vai ter provavelmente uma renda bem baixa. Eu estava até vendo, né, Jorge, algumas questões ali, os slides e tal, aposentadorias que de 2.700, 2.800 caem para 2.000, 1.900, né? Então, a diferença ficou bastante grande. Essa é a primeira regra de transição. Se quiser falar da próxima regra, pode ir. Perfeito, claro. Só vou complementar aqui com a questão dos pontos que tu falavas, um exemplo aqui para o pessoal de casa, para a gente trazer, né? Se fôssemos pegar a regra, né, para vermos na prática, um professor, né, no caso, um professor, né, se aí não atingisse a pontuação, antes da reforma e ele conseguisse se aposentar, que ele tivesse, por exemplo, antes da reforma 28 anos, tá? Ele precisava de 30. Então, o professor ele só vai conseguir, pelas novas regras da reforma no sistema de pontos, atingir isso em 2031, a pontuação mínima, tá? E ele ia se aposentar, portanto, com 76% da renda que ele teria direito, R$ 2.600, nesse exemplo que nós calculamos. Então, depois a gente vai fazer um comparativo para cada regra de transição com esses valores, a gente vai mostrar melhor isso para vocês, tá? A segunda regra de transição é a regra do tempo de contribuição com uma idade mínima progressiva. Então, você vai ter um tempo de contribuição mínimo exigido, que é de 30 anos e 25 anos. Então, vejam, aquele 25 anos que eu falei lá no início, que é para homem e para mulher, ele é na regra nova. Como a gente está falando aqui de regra de transição, ela se aplica não a quem está entrando e virando segurado no sistema hoje. Ela se aplica para aqueles segurados, né, que já estavam no sistema e foram, vamos dizer assim, pegos, né, alvejados por essa reforma. Então, para esses segurados, essas seguradas, é que a gente vai ter a aplicação das regras de transição. O Felipe falou a primeira da regra de pontos, né, que é a questão da pontuação, do tempo de contribuição, essa pontuação vai aumentando, né, e agora a gente está tratando, então, de um tempo de mínimo com uma idade progressiva. Então, o tempo de contribuição não pode ser aqueles 25 anos para ambos os sexos, com a contribuição da regra de transição. Ele fica com o tempo de contribuição da lei antiga, homem, e 25 anos para a mulher, e a partir de
2019, né, ele tem também uma idade mínima. Então, ele parte de 56 anos para o homem e 51 anos para a mulher. É fácil de imaginar, entender a questão da regra de transição aqui. Sempre você vai diminuir 5. Então, a regra de transição da idade progressiva na regra nova da aposentadoria, da reforma, ela 61 e 56. Diminui 5, né? Portanto, 56 para a mulher e 51 anos para a mulher. Então, vai aumentando, aqui está o grande segredo, ela vai aumentando 6 meses, né, a cada ano, até que se atinja a nova idade exigida, né? Portanto, 60 anos para o homem e 57 para a mulher, como a gente conversou e explicou, né? Aqui um exemplo dessa mesma regra, então, a gente teria a aposentadoria daquele mesmo professor, ele atingiria também no ano de 2031 e nesse caso aqui ele receberia um valor de renda de R$ 2.700, portanto. E aí eu deixo para o Felipe a questão do pedágio de 100%, que seria... Então, vamos lá. Falados, então, as regras de transição dos pontos e da idade mínima progressiva, ou seja, da idade progressiva, né? Com aquele gatilho, as duas têm um gatilhozinho. A do pedágio de 100%, ela é um pouquinho mais perverso do que a da idade mínima progressiva. Por quê? Porque ela já começa com uma idade mínima de 52 para a mulher e 55 anos para o homem. E aí, ela exige também um tempo de contribuição de 25 anos para a mulher e de 30 anos para o homem. E, para além disso, ou seja, esses requisitos eles são cumulativos, não basta preencher só um, tem que preencher todos. Para isso, ela exige que você, o segurado, cumpra um pedágio de 100% do tempo adicional que faltava para completar o requisito, né, anterior na data da entrada em vigor da emenda. Então, faltava um tempo X, você vai ter que contribuir por um tempo 2x. Uma vantagem que eu acho, né, Jorge, dessa regra de pedágio de 100% é que é o seguinte, o valor do benefício nesse caso, ele já começa com 100% da média salarial a partir de julho de 94. Então, tu acaba cumprindo um tempo a mais, mas você, de outro lado, também tem uma pequena compensação, porque aí a tua média, teu salário de benefício, ele já é um pouco maior, já vem um pouco maior. Isso eu acho que é um contrapeso bem interessante, e é por isso que, né, Jorge, a gente fala da importância, falava antes com a minha irmã, do planejamento previdenciário, principalmente dos professores, porque você consegue, eu imagino assim como uma grande tela, em que você pode ver como se você dividisse em colunas. Qual é a aposentadoria mais fácil? Qual é a aposentadoria mais vantajosa? Qual é a aposentadoria que a pessoa pode se programar para atingir? Principalmente levando-se em conta que a vida do professor já é quase toda ela programada, né? Prepara aulas, faz planejamento, então são pessoas já acostumadas com esse planejamento de vida. E nessas três regras de transição, eu acho interessante que o professor consiga visualizar o que é mais benefício para ele, o que é de maior prejuízo, para que ele possa optar e também se preparar financeiramente, né? Para quando for né, se Felipe, aposentar, né? me permite uma complementação nessa tua fala. Com certeza, esse cenário do planejamento previdenciário ele vem ganhando muito espaço na advocacia, né, nesse período que nós temos de reforma da Previdência, desde a vigência dela para cá.
certamente os escritórios dos colegas devem ter aumentado a procura nesse sentido, então é importante que os colegas busquem, né, se possível, um programa de cálculo para lhes assessorar, porque é um produto que vocês podem, né, que a gente deve, enquanto profissional, a gente busca o lucro, né, então a gente tem que ter produtos para vender, para oferecer para o nosso cliente, né, o segurado. E um deles, nesse contexto que a gente tem, é o planejamento previdenciário. Então, nesse sentido que tu falas, é muito importante, muito interessante. É interessante falar aqui, como para ilustrar o que eu falava antes no início, né? Eu falei dos outros exemplos ali, e fazendo o comparativo agora com esse último, né? A gente verifica que o exemplo que eu trouxe, ele tinha, né? Ele era exigido inicialmente 30% de contribuição, ele tinha 28 na data da vigência da reforma, né? E ao mudar, né, a regra de cálculo dessa aposentadoria, de aferição dessa RMI, ele passava antes, ele se aposentava nas duas outras hipóteses, nas duas outras regras de transição, com 76% da RMI dele, aqui, do salário do benefício, aliás, aqui ele se aposenta com 100% do salário do benefício. Veja que lá o exemplo dava R$ 2.600, o exemplo já passa para R$ 3.500 de RMI. Então, vejam que é uma considerável, né? Para 3.500. E um outro detalhe, faltava 2 anos, então, aqueles 2 anos que faltavam e mais 2 anos para frente. Portanto, em 4 anos ele se aposentaria, enquanto que nas outras ele teria que ir até a idade progressiva ou a pontuação, que no caso concreto, né, do exemplo, seria atingido, portanto, em 2031. E aqui ele já conseguiria se aposentar em 2026. Então, é uma diferença gritante, e que é isso que é interessante mostrar para o cliente, né? Oferecer para ele, olha, eu consigo, eu, advogado, ou você, no caso, que está nos assistindo, advogado, eu tenho condições, porque eu tenho conhecimento, eu tenho programa, para tanto, e eu consigo mostrar para você de forma subsidiada, né, embasada legalmente e matematicamente, que você teria esse cenário previdenciário, esse cenário ou o terceiro, né, já que a gente está falando aqui de três regras de transição, né? Então, acho que a questão da aposentadoria do professor era isso, né, que a gente tinha para passar, fazendo esse paralelo. A gente está numa live, ninguém vai ficar entrando de forma tão profunda, né, na questão, mas era conversar e poder explicar as regras básicas, mostrar a diferença na prática, ou seja, valor de RMI, porque não basta que a gente o cliente a gente tem que oferecer a melhor aposentadoria, e via de regra a melhor aposentadoria de cada cliente, ela está com o valor da renda, né? Então acho que isso é muito importante, a gente ter esse discernimento, ter essa noção aqui para passar para eles, né? E Felipe, sobre a aposentadoria do professor? O que tu falou realmente o planejamento previdenciário. Eu vou só complementar isso mesmo. Não tinha nem lembrado, mas realmente, quando você recebe um cliente e você vira o monitor para ele e você mostra um paralelo ali, mesmo pequenininho, ou você imprime, ou até mesmo a caneta mesmo, se o advogado não tiver o sistema de cálculo, conseguir, só que é trabalhoso, né? Por isso que às vezes o custo-benefício de um sistema desses compensa, né, o investimento, e mostra para a cliente, olha, tem essas diferenças, veja bem, essa diferença que tu apontou, Jorge, a pessoa vai se aposentar antes, vai receber praticamente quase R$ 1.000 a mais, né? Cumprindo uma regra de transição que é mais favorável para ela. Lembrando que se a pessoa for procurar o INSS, é obrigação do INSS, a gente sabe, conceder o melhor benefício, mas o INSS não tem a capacidade de logística para conseguir fazer essa apuração de todas as regras de transição. O próprio sistema do INSS não está nem preparado para fazer o cálculo, né, dos tempos de contribuição. Travou, Felipe? Eu acho que será que fui eu que caí, não?
Gente, vocês estão comigo ainda? Vocês me acompanham? Alguém me dá um joinha aqui, me diz que está. Opa, Opa, aí. voltou. Então, eu falava isso, né, rapidamente, só para a gente entender que, na verdade, a advocacia é um vínculo de confiança. Então, se tu passa uma confiança e mostra conhecimento do teu cliente, olha, fulano, você hoje não teria direito à aposentadoria, mas vamos planejar aqui a tua vida futura e eu vou te ajudar. E você marca na agenda, por exemplo, o cara vai ter direito à aposentadoria só daqui a 3 anos. Daqui 2 anos e 10 meses, você coloca na agenda do escritório para ligar para esse cliente, manter um contato frequente com ele, né? A gente até brincava antes que a aposentadoria no interior, a gente acaba até, às vezes, ganhando uns produtos rurais, né? Laranja, galinha, galo recheado, a gente já ganhou aqui no escritório. Não é Então, só aí, são... não. Sabe o que eu ganhei faz 2 semanas? E o William, que trabalha comigo, tá aqui online, que eu já vi. Ele pode continuar com um joinha ali. A gente ganhou um queijo colonial de um cliente e uma sacola de limão, rapaz. Que coisa boa nesse tempo de coronavírus, limão, óleo em jejum. É bem assim. Então, é legal a gente manter o contato com os clientes, porque você acaba em muitos casos, virando conhecido, amigo da família, né? Isso é muito gratificante, né? Bem bacana. Felipe, então, eu acho que o último raciocínio aqui para a gente fechar a aposentadoria do professor é aquilo que a gente disse no início, né? Que a gente tenha esse exercício, que essa pandemia, que esse coronavírus nos traga essa possibilidade do exercício da empatia, que é se colocar no lugar do outro. E eu acho que essa palavra, mais que nunca, ela tem essa força, ela deveria ser resgatada. A gente está falando independente de religião, né? Mas é um período que, para algumas religiões, a exemplo da católica é a quaresma, então é um período de reflexão, tem tudo a ver com o que a gente está passando, né? É um aprendizado para todos. Acho que a gente deveria buscar talvez essa nova dimensão da palavra empatia. E eu estou falando isso aqui porque os pais que estão em casa devem, e que têm filhos, devem estar percebendo, no sentido de complexo mesmo, cuidar de uma criança o dia todo. Tem hora que a gente não tem paciência, a gente quer fazer as nossas atividades, e às vezes ela está ali, ela tem necessidades que são naturais da escola. Então, você multiplica aí por 30, 35 alunos numa sala de rede pública ou então numa creche, né? E você, para esse estresse, imaginar uma pessoa trabalhando ali, naquela situação, naquele ambiente, naquele contexto, né? Com 30, 35 alunos, durante 25, 30 anos, você pode imaginar o desgaste emocional disso, né? A gente está falando de uma aposentadoria que tem uma tese que tenta afastar o fator previdenciário, né? E essa tese ela diz que poderia ser reconhecida como especial em razão da penosidade. Então veja que aqui, quando a gente está falando isso aqui no finalmente desse tópico, né, que a gente preparou, já indo para o segundo, que é a aposentadoria especial dos profissionais da saúde, a gente tenta fazer esse exercício de empatia, essa reflexão e, quem sabe, a valorização dos professores que, na minha humilde opinião, talvez seja a categoria mais desvalorizada do país e deveria ser uma das mais valorizadas, né? Porque rico ou pobre, empresário, médico, advogado, todos passaram pelas mãos de um, não de vários professores, né? Então, fica aqui o nosso recado nesse sentido, a nossa homenagem a essa categoria tão especial. Podemos passar, então, Felipe, para a aposentadoria especial? Bora lá. Queres dar o encaminhamento inicial, como da outra vez? Pode ser. Então, vamos lá. Então, assim, gente, aposentadoria especial. Aposentadoria, na verdade, uma coisa que o professor meu falava, assim, o que é aposentadoria especial? Toda vez que tu vai peticionar, vai falar sobre aposentadoria especial, use as seguintes expressões: condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Então, ele dizia para quê? Para não usar expressões penosidade,
periculosidade, insalubridade, apesar disso constar na legislação, mas fale sempre em condições especiais que prejudiquem saúde ou integridade física, ou causem risco, né, exponham em risco a integridade física. Por quê? Porque esse é o texto que está no artigo 201 da Constituição Federal, né, o artigo que fala sobre a aposentadoria especial. Então, ela é uma aposentadoria que ela tem status constitucional, com a redação lá das emendas 20 e 47. Então, e ela fala, né, o artigo sobre exatamente essa expressão. Condições especiais que prejudiquem saúde ou causem risco à integridade física. Com isso, você vai levando o magistrado, né, o julgador, para entender que não necessariamente você tem que estar sempre com os elementos de periculosidade e insalubridade. Conceito fechado, né? Conceito mais amplo para ficar mais fácil de formar a convicção. Na ausência de uma lei complementar, o embasamento jurídico, né, das condições era encontrado lá nos artigos 57 e 58 lá da Lei de Benefícios, que é o seguinte: sem idade mínima, preencha a carência e prova a atividade laboral em condições especiais, né? Com um detalhezinho acima, durante 15, 20 ou 25 anos, conforme dispuser a lei. E aí são os decretos, né? Toda a legislação correlata que vai qualificar e vai classificar, né, no tempo mínimo de trabalho, aquelas condições que sujeitam o trabalhador ao risco, né, à saúde e à integridade física. E aí nós temos o valor do benefício, que essa é uma aposentadoria bem interessante na questão renda, né, renda mensal inicial, que é 100% do salário de benefício, de acordo lá com o parágrafo 1º do 57 lá da... Não vou ficar muito técnico aqui, mas essa é uma aposentadoria que faz o teu cliente ganhar o valor de 100%. Fazia, independentemente da idade. Então, aqui, a Jorge conhece que a região tem frigoríficos, né? Aurora, BR, empresas, né? Quanta gente eu conheço assim, com 48, 47, 43 anos, que às vezes na época entrava a trabalhar nesses frigoríficos com 14 anos, antigamente era possível, 48 anos estava aposentado, né? Claro, muito novo, mas o trabalho que essa pessoa fez durante 25 anos dentro de um frigorífico, né? Uma linha de produção, com frio, com ruído, carregando peso. Então, é uma aposentadoria que, na verdade, ela tem um viés muito grande de proteção, né? Ela faz com que o trabalhador saia da atividade do trabalho dele no momento em que ele está mais suscetível a começar a ficar doente, ficar até a sua saúde mais prejudicada. Então, ele tinha esse viés de proteção. E aí, acho que o Jorge vai agora falar do pós-reforma, o que modificou. É isso aí. É uma aposentadoria, como tu bem falasse, muito interessante, porque não exigia a idade e te dava 100% da média como renda, né? Então, ela era o melhor dos dois mundos, vamos dizer assim, né? Afastava o fator previdenciário. Mas é interessante dizer, eu penso, Felipe, que não é a primeira vez que a gente tem, né? Por que eu estou dizendo isso? Para chegar na primeira alteração, né? Que é a imposição, de novo, como dito, de uma idade mínima. E não é a primeira vez que nós temos uma imposição de idade mínima para uma aposentadoria especial. Isso ocorreu há pouco tempo atrás, lá na década de 60, né? Então, veja que faz pouco tempo, né? O pessoal daquela época nem está mais vivo, possivelmente, quem trabalhou e se aposentou naquela época. Lá atrás, sim, de 1960 até 1968, a legislação exigia uma imposição de uma idade mínima, né? Mas isso se mostrou tão absurdo e desconectado da realidade que isso, por óbvio, foi afastado. A legislação alterou e não teve mais, então, essa exigência da idade mínima. Por quê? Porque estudos, né, não brasileiros apenas, né, a Fundação do Trabalho Jorge Duprá Figueiredo e outros órgãos aí de Brasil têm estudos e também que demonstram que
a diminuição, ou melhor dizendo, a não exigência da idade e a comprovação apenas do tempo especial, como tu bem definiste o tempo especial na tua reforma, protegendo o bem maior dessa pessoa, né? A saúde e a integridade física dela. Né? Então, não faz sentido exigir a idade. Né? Uma outra questão mas é o que ocorreu com a reforma. Então, primeiro, segundo ponto da reforma, a vedação, a possibilidade de conversão. Então, quem é advogado vai saber o que a gente está falando muito bem. Quem é segurado e está, porventura, nos assistindo, vai lembrar que talvez no seu caso isso aconteceu. Né? A pessoa não tinha 25 anos especial pura, né, como a gente fala, e aí ela poderia utilizar 5, 10, 15, 20, enfim, a quantidade de anos que ela tenha especial, ela pode utilizar e converter esse tempo para comum, né, somando com os demais anos de tempo comum. Isso possibilitando um outro tipo de aposentadoria, não especial, mas quem sabe a aposentadoria por pontos. Esse tipo de exercício, de novo, voltando ao que foi dito antes, esse tipo de exercício de analisar, né, qual o melhor benefício que esse segurado tem direito, é muito interessante. Às vezes você não tem, o segurado não completa 25 anos de tempo especial para uma aposentadoria especial pura, mas se você converter parte do tempo especial dele para comum, somado com o tempo comum que ele tenha, digamos que ele começou a trabalhar, ou o tempo rural também, né, a partir dos 12 anos, agora o INSS está reconhecendo a partir dos 7, já teve casos aí de 5 anos de idade, tempo rural. Você somando tudo isso, esse seu segurado ele vai conseguir atingir uma pontuação pela regra antiga ainda, né, a regra de pontos, né, para que ele também atinja os 100% da sua média contributiva, né, como o RMI, o que vai lhe dar o mesmo resultado, praticamente falando em valores de benefício de uma aposentadoria especial. Né? E a questão da renda, que a gente falou tanto, é a terceira alteração, então, da aposentadoria especial. Ela perde esse grande atrativo, que era 100% da renda, e ela passa àquela regra geral que o Felipe já disse para a gente lá na do professor. Então, todas as aposentadorias, ou melhor dizendo, a maioria da reforma, elas partem dos 60% do valor, né, do salário de benefício, calculado a partir de 15 anos de tempo de contribuição para a mulher e 20 anos para o homem. Então, mas eu tenho 25 anos. Ok, se você vai partir de 60%, que era calculado lá com 20 anos de tempo de contribuição, e mais 2%, né, para cada ano que exceder esse período. Então, você vai ter ali 2 vezes 5, 10, vai ter 70%, né, do valor do seu salário de benefício. Esse é o valor da RMI, que esse segurado, né, da renda mensal que esse segurado vai levar para casa. Imagine isso aqui sendo aplicado na aposentadoria. A pessoa vai se aposentar muito cedo. Ou melhor dizendo, ela vai ter a imposição de uma idade, ela não vai ter benefício, ela vai ter também a impossibilidade, a vedação, a conversão do tempo, e ela também vai ter a alteração aqui muito importante. E a regra de transição, então, que é da aposentadoria especial, para chegar aqui nela, ela exige aqui, né, então, uma idade, né, uma idade de vida do segurado, tanto e mais um tempo de contribuição. Tá? Então, você vai somar essa idade do segurado, você vai somar o tempo de contribuição, e quando a gente fala tempo de contribuição especial, então, você vai somar essa idade mais esse tempo de contribuição especial e, se precisar, pode aqui acrescentar, além do tempo mínimo especial, o tempo de contribuição comum, até atingir uma pontuação. Então, vamos lá. A gente sabe que, a depender do grau de exposição, do nível de exposição, né, do risco dessa atividade, vai ser 15, 20 ou 25 anos. É lógico que a maioria das aposentadorias especiais é com 25 anos, né, Felipe? Mas a gente sabe que tem as outras ali. Então, para cada um, 15, 20 ou 25 anos de tempo especial, você vai ter que somar esse tempo especial, mais a idade, eventualmente algum tempo comum que se tenha após esses 15, 20 ou 25 anos de tempo especial, e aí você vai atingir uma pontuação, que é de 66 pontos, 76 pontos,
ou 86 pontos. A vantagem aqui que a gente tem que dizer assim, foi uma vitória. Não foi uma vitória nessa situação. A gente não teve o aumento progressivo dessa pontuação, o que estava, né, na primeira proposta, aqui assim, né, não está na aprovada. Então, imagina que essa pontuação ela aumentava ano a ano, que nem o Felipe falou na regra dos pontos do professor. Isso aqui não acontece, ela é estática. Então, se você for fazer um exemplo, né, 66 pontos, você for diminuir 15 anos, esse segurado vai ter 51, falta 51. 51, o que é isso? Bom, desses 51, 15 anos é o tempo dele de trabalho. Né? 15 anos é o tempo dele de trabalho que ele tinha. Né? E aí ele ainda vai ter que somar a idade. Então, para fechar 66 pontos, 15 anos, mas vai dar 36 anos de idade, se você for fazer essa conta. Então, o que chama a atenção aqui é o seguinte: ou esse segurado começou a trabalhar, e 15 anos é o agente mais agressivo, é o tempo mínimo porque é o agente mais agressivo, se aplica basicamente para aqueles segurados que trabalham na ponta lá, né, na mina, lá embaixo na mina mesmo. Então, para esse segurado, ele vai ficar doente muito cedo, morrer muito cedo, possivelmente, porque ele trabalha num ambiente extremamente agressivo, o pulmão dele vai sair de lá negro, né, totalmente imprestável para o fim que ele se destina, e por isso ele tem a necessidade de se aposentar muito mais cedo do que os demais. E aí, se você exigir dele, né, segundo a nossa conta, 36 anos, com mais 15, então você imagina que ele começou a trabalhar com essa idade, o que ele fez até os 36? Então, parece que ao fazer essa análise fica claro duas situações. Uma, ou ele começou realmente a trabalhar a partir dos 36 anos, né, em atividade especial, trabalhou por 15 anos e aí junto com a idade ele atinge a pontuação, ou o que é mais provável e extremamente indesejável, e é aqui que demonstra como essa norma ela não veio ao encontro do caráter que ela tinha, né? Porque essa norma ela vai fazer com que ele trabalhe possivelmente desde os 20 anos, desde a tenra idade, talvez até antes, naquela mesma atividade. E ele vai continuar a exposição dele por mais tempo. Por quê? Porque outra constatação desse tipo de aposentadoria é que para aqueles segurados que trabalham em atividades especiais, não é comum que eles troquem de ramo, como troca de roupa, dizer assim, né? Ele começa com uma atividade específica e ele acaba seguindo nela. Então, mas na teoria, ele poderia sim, se ele trabalhou antes como mecânico, por exemplo, e daí ele foi lá e foi ser mineiro, ele pode ter de mecânico, ou de balconista, ou do que seja, e aí depois ele foi lá, trabalhou 15 anos de mineiro, lá na boca da mina, e aí ele somando esses dois períodos, tendo cumprido o requisito dos 15 anos de tempo especial, no nosso exemplo, e mais a idade, ele atingisse, então, os 66 pontos, ele poderia se aposentar. Né? Então, Felipe, tens alguma complementação nesse? Então, é isso aí. O que a gente lê, é até meio macabro isso, né? É que por que a aposentadoria desse trabalhador exige só 15 anos? Então, é fato, né? Existe a probabilidade de ele não viver muito mais além dos 15 anos de trabalho, desse tipo de trabalho específico. Porque, como tu falou, né? É um trabalho muito agressivo, isso desgasta muito o organismo, o corpo humano, e, e é injusto, né? Às vezes a gente se compara, nós, advogados que trabalhamos em escritório com ar-condicionado, cafezinho, água, etc., sentados, né? Vamos nos comparar, vamos ter a mesma idade mínima de aposentadoria que um trabalhador desse? Será que é justo com essas pessoas, né? Então, isso às vezes a gente se pergunta, né? E a outra sugestão a outra questão que é interessante falar é a própria atividade periculosa, né? Que ela havia caído na tramitação legislativa e depois voltou, pende hoje de que seja legislada, está no Senado isso, né? Então é outra situação que vários aí, se ela não tivesse entrado, né? Vários colegas, vários segurados estariam desamparados, por exemplo,
frentista de posto de gasolina, né? É uma atividade periculosa. E eletricitários também, eletricitário é uma atividade periculosa, gente, né? O pessoal que trabalha no Eletrosul, etc., Celesc, eletricidade, quando a gente fala de eletricidade de alta tensão, acima de 250 volts, portanto, né? E para a gente fazer, então, o fechamento, que já está quase encaminhando, eu não queria deixar a live finalizar, sem responder as perguntas que possam ter. Se alguém tiver alguma coisa, a gente está aqui para discutir, trocar uma ideia, mas fazendo aquele comparativo que a gente fez inicialmente, dos valores, né? Então, se você for pegar um segurado, tá, do sexo masculino, que tinha 44 anos de idade, que é uma idade de 44 a 46, que ele já estaria elegível aí para uma aposentadoria especial, né? Esse segurado, ele tinha, no momento da reforma, faltava para ele, um caso concreto do escritório, faltava para ele 2 meses de tempo de contribuição para os 25. Então, vocês vejam, 2 meses que faltava para ele na data da vigência da reforma, para ele, tá? Ele vai ter que continuar trabalhando para se aposentar em 2028, tá? Ou em 2036, a depender da regra que a gente for utilizar, né? Então, vejam quanto que 2 meses custou para ele. Por quê? Porque aqui não tem aquela regra, não se aplica aquela regra do 100%, do pedágio de 100%, né? Então, esse segurado vai perder significativamente. Vocês terem uma ideia, se ele se aposentasse na regra, a RMI dele, a renda dele daria em torno de R$ 2.800. Tá? Aqui ele não pode se aposentar tão cedo, né? Por 2 meses ele vai ter que ir, numa hipótese, 2036, que é a regra nova da aposentadoria, ou na regra de transição até 2028. Vejam, ele vai ter que trabalhar mais 8 anos numa atividade especial para atingir a pontuação que a gente comentou. Ele vai se aposentar não com 100%, não com 2.800 que a gente comentou, né, que o cálculo acusou isso aqui para ele, mas com R$ 1.606 de RMI. Então, ou seja, ele vai trabalhar 8 anos a mais, exposto, né, a uma atividade nociva, e ainda vai receber menos. Então, vejam o que é na prática, ou o que será na prática, essa aposentadoria especial, né? Isso aqui se aplica para os profissionais da saúde, né? Então, fazendo o nosso fechamento e o link com o que a gente gostaria de conversar e trazer para vocês, era a questão da Covid. Então, vejam, esses profissionais aqui que trabalham nos ambientes, né? Por exemplo, hospital, enfermeiros, médicos, vocês imaginem, né, o quanto que eles terão que postergar a sua atividade expostos a isso que a gente está vendo, por exemplo, ao Covid-19, mas quantas outras, né, moléstias tem lá no ambiente hospitalar, que é rico, carregadíssimo nesse sentido, e aí você tem que fazer ele ficar exposto por mais tempo, e ao final ele ainda vai receber um valor menor, né? Então, talvez esse momento, como a gente falou, de reflexão, de empatia, que a gente gostaria que as pessoas, né, pensassem, pudesse permitir que nós refletíssemos dos efeitos práticos disso, né? Então, essas pessoas, como é que vai ser isso no futuro? Nós vamos ter aí um exército de pessoas que vão ficar doentes e continuar trabalhando, mas aí ela não consegue se aposentar. Será que ela vai o quê? Uma aposentadoria por invalidez? Ela vai ser reabilitada? O que a gente vai ter? Um exército de inválidos no futuro? Bom, temos essa situação, está posto, né? Mas a gente tem que lutar. E aqui, nós, como advogados, eu penso que a ideia seja que esse tipo de momento que a gente está passando hoje, vivendo aqui nessa live, seja uma sementinha disso, né? Para que a gente possa, entre colegas, discutir, trocar ideias, trocar conhecimento. Daqui a pouco um tem uma ideia, criamos aí uma tese. O momento é esse, é propício para isso. A Terra está extremamente fértil para que novas teses surjam e sejam bem apresentadas, por óbvio, teses robustas, né? Com construção, com raciocínio jurídico, mas que a gente possa, então, levar isso ao judiciário. Quem provoca os juízes somos nós. Então, a nossa responsabilidade é muito grande nesse sentido. Felipe, para complementar aí o nosso encerramento.
encerramento, né? Eu, nesse sentido, da Covid-19, eu até acredito muito que aquele artigo 29 da MP 927, que fala que os casos de contaminação pela Covid não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal, eu acredito que isso poderia ser até levantado uma inconstitucionalidade, porque a Constituição Federal prevê a proteção do trabalho e da saúde do trabalhador, né? O artigo 7º lá também fala sobre o seguro contra acidentes de trabalho, então isso poderia ser considerado um acidente de trabalho, uma contaminação ocorrida dentro do ambiente de trabalho, ou dentro do ambiente contíguo ao ambiente de trabalho, né? Então, eu convivo um pouco com isso por causa da minha namorada e a gente vê o risco que se corre dentro de um hospital, porque, inclusive, hoje eu entendo por que as pessoas, as autoridades, especialistas em saúde, dizem: se você estiver com risco de estar infectado, não vá ao hospital. Telefone, agende, procure a unidade de saúde, mas não vá ao hospital. Porque o risco de uma contaminação no hospital e você passar isso para outra pessoa que ainda está ainda mais fragilizada, com saúde ainda mais fragilizada, é muito grande. Eu acredito que tem muito campo para uma tese de eventual inconstitucionalidade aí, e é uma coisa boa para a gente trabalhar nas comissões, né, nos cursos da ESA, né? Acho uma boa ideia, viu? Perfeito, essa contribuição é muito interessante porque nos leva a pensar, né, se o artigo 29 da MP, né, que tu colocas no MP 927, os casos de contaminação do Covid, exceto se comprovado o nexo causal, como que a gente vai enquadrar o funcionário do hospital? É B91 ou B31? É o primeiro raciocínio que me vem, né? E depois a gente vai ter toda a parte trabalhista também em função disso. Porque já é só imaginar quantas possíveis ações a gente vai ter para tentar buscar esse enquadramento, né, esse reconhecimento do nexo causal para aquela atividade, né? Então, acho que é uma reflexão bem bacana essa que tu trouxeste para a gente, Felipe. Obrigado pelas considerações. Queria agradecer, em primeiro lugar, a ti por essa parceria hoje, por fazer essa live. Agradecer quem nos acompanhou de casa, dedicou o seu tempo. A gente já está quase estourando aqui, ela fecha sozinha, a gente quer evitar isso. Agradecer mais uma vez a vocês, os amigos, os colegas da comissão, né, que nos acompanharam, todos. Espero que tenhamos conseguido levar algum tipo de conhecimento, embora não tão aprofundado, afinal de contas a gente tem pouco tempo, está numa live, mas que a gente possa levar esse exemplo, né, para que a gente possa disseminar o conhecimento, usar aí esse período para que as pessoas possam, sempre dentro do possível, buscar, né, o conhecimento. Acho que leitura é muito importante, bom para a higiene mental também, importante para a gente sempre evoluir e melhorar, enquanto seja como advogado, seja como cidadão. Então, aproveitar bem o nosso tempo. Felipe, obrigado mais uma vez. Deixo contigo para fazer o encerramento final aí, tá? Então, pessoal, queria agradecer aí todo mundo que nos aguentou, né? Até agora, a gente sabe que não é fácil. Agora tem uma enxurrada de lives no Instagram, né? Eu acho que é bem interessante, o tema é muito pertinente e se vocês tiverem até dicas, né? E quando vocês fizerem lives também, compartilhem conosco, aí a gente faz questão de aprender sempre mais. Queria agradecer especialmente ao Jorge aí pelo convite, né? Pela ideia, muito boa, tema muito pertinente e vamos trabalhar a partir de agora, né? Bacana. Felipe, obrigado mais uma vez. Valeu, Obrigado obrigado. quem nos acompanhou. Está faltando aqui 9 segundos para terminar, então eu vou encerrar agradecendo mais uma vez a companhia de vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.